Salve, salve, corintiano raiz! Seja bem-vindo ao nosso canal. Antes de começar o vídeo, eu quero apresentar para você a assinatura Timão 10. Já pensou em assistir aos jogos do Corinthians ao vivo e com imagens em alta definição diretamente no seu celular? Assinando o Timão 10, você assiste todas as partidas do Coringão em todas as competições em um só lugar. É muito simples. Nós enviamos o link para você assistir o jogo diretamente no seu WhatsApp, sem burocracia. É só clicar, assistir e torcer. E o melhor de tudo é que você paga apenas uma vez e garante acesso aos jogos do Timão o ano todo. Então não perca tempo e garanta sua assinatura agora por apenas R$ 3,90 por mês. Aponte a câmera do seu celular no QR Code aqui da tela ou clique no link da descrição e venha fazer parte do Timão 10. Fique agora com o vídeo. Da Estrada Real, Gigantão das Colinas. Eu não vou querer enfrentar esse time aí não, hein, Presta atenção, esse São João del Rei vai virar um furdúncio, não vira um inferno. Vai virar baile? Vai. Lá no São Jorge, que é a balada lá. Tá bom. Depois a Mari traz mais detalhes, então, do time que subiu da Série C pra Série B. Isso. O time da Mariana, tá? Bom, Corinthians, claro, não quer nem pensar em enfrentar. Não. Certo, Mari? Nada. A luta continua, mas neste momento o time ainda está na zona do rebaixamento. Tem as questões dentro de campo e também, né, Vlad? Sei que você está por dentro, fora de campo também. Matéria já está no espn.com.br, assinada pelo Vladimir Bianchini e pelo Luciano Borges, de que o Corinthians já estuda e já tem propostas para novos patrocinadores. É isso, Vlad? Exatamente, Bruno. Bom dia para você, um abraço para a Mari também, para o pessoal do estúdio, para os fãs de esportes. O Corinthians tem esse problema em relação ao Esportes da Sorte, que a empresa de bet tem até o dia 11 agora para se regularizar no Ministério da Fazenda. Se não conseguir fazer isso, ela não pode mais operar no Brasil. Então, rolaria uma rescisão de contrato entre o Corinthians e a Esportes da Sorte, e o Corinthians conseguiria outros patrocinadores. Tem duas empresas correndo por fora já, tendo conversas com o Corinthians, uma que seria de uma outra área e uma outra bet, que é o que tem dominado o cenário do futebol brasileiro. A questão é que o Corinthians está um pouco pessimista em relação a essa parte da Esportes da Sorte conseguir uma regularização até a data limite. Isso também impacta na questão do Memphis Depay, já que uma parte do salário do holandês, uma boa parte, é pago pela empresa de bet. Então tem essa questão. Só que nesse mês a gente apurou que o Corinthians já pagou os salários e a Esportes da Sorte também cumpriu o contrato, então pagou o salário do Memphis Depay, foi pago inclusive na sexta-feira junto com o restante de todo o elenco. Então nessa parte financeira tá tudo certo. Agora, se o Corinthians quiser em relação a mudanças, aí a gente vai ver nos próximos dias, a partir do dia 11, como vai ficar essa situação. Corinthians que segue na zona do rebaixamento, né, depois do empate com o Internacional, já são 3 partidas sem vitória. O Corinthians, de acordo com a Federal de Minas Gerais, tem 62% de chances de cair. E um dado preocupante em relação ao torcedor é que no dia 20, em 2007, quando o Corinthians foi rebaixado, tinha 29 pontos, agora o Corinthians tem nesse momento, tinha 34, ou seja, uma pontuação maior do que tem hoje. Então é um dado assim que para o torcedor é bastante preocupante. Depois do jogo contra o Internacional, o Yuri Alberto, o Ramon Dias e o Garro falaram a respeito do jogo, demonstraram confiança de que o time pode sair da zona de rebaixamento, mas muito preocupados em relação ao resultado. É um jogo amargo, com gosto de derrota, mas como eu falei ali agora, a gente só vai enfrentar finais agora, né? No Brasileiro, cada jogo para nós é uma final. No, estoy abatido sí, porque soy una persona que no le gusta perder. Trabajar y trabajar. Creo que es la manera de salir de esta situación y no tengo duda de que vamos a salir. Tenemos un grupo, un plantel muy fuerte mentalmente y estas cosas nos van a fortalecer más todavía. Y yo creo que el equipo está mejorando muchísimo, vamos a pelear hasta el final, pero dependemos de nosotros, que necesitamos ganar. Y nosotros somos un cuerpo técnico que nos gustan los desafíos, por eso estamos en Corinthians, vamos a salir de la situación, y miedo, no conozco el miedo en el fútbol. O sea, ahora viene una semana, 2 semanas que tenemos que recuperar fuerza para el tramo final. Nunca tener miedo, amigo, para cualquier cosa que se hace. O Corinthians que luta para conseguir regularizar também a situação do goleiro Hugo Souza, tem do dia 10 de outubro até o dia 30 de novembro para fazer o pagamento
para o Flamengo de 4,8 milhões de reais para contratar em definitivo o goleiro, e a gente apurou com a diretoria do Corinthians que esse pagamento será feito já no dia 10 para não ter qualquer tipo de problema e principalmente também para não pagar a multa de R$500 mil no jogo de volta da Copa do Brasil, Bruno e Mari. Ô Vlad, fica com a gente, tá? A gente vai ver alguns números, vamos conversar também com os outros repórteres, mas depois eu sei que tem reunião ainda envolvendo o Conselho do Corinthians hoje e a gente tem novas questões aí para você, tá? Bom, combinado então. Ele vai ficar. Ele vai ficar. Vamos girando então os nossos repórteres. Aí, Vlad, boa. A gente gira então a nossa equipe de reportagem para 19 rodadas na zona de rebaixamento. O Fluminense, o Cuiabá com 18 rodadas e o Vitória, que ficou 17 rodadas no Z4. Chama atenção esse número do Corinthians, né? Porque dá a sensação de que vai sair, que faz jogos, que vai conquistar os pontos. Mas é muita coisa, Márcio. É um turno na zona de rebaixamento. 19 jogos. E engraçado que, assim, que o Fluminense teve numa situação mais complicada. Ele bate na lanterna, né? Mas ele ficou menos tempo, né? Uma rodada, mas ficou menos tempo. Então, se a gente fizer um raciocínio muito óbvio aí, você vai falar que o Atlético Goianiense está bastante condenado. Eu acho que tem a força de jogar em casa, há 2 rodadas deu uma resposta no jogo contra o Fluminense, depois perdeu para o Criciúma. É muito difícil. E ficou 26 rodadas na zona de rebaixamento. A partir daí, a gente falou que na semana passada, a gente quase falou que o Cuiabá também tinha ido, né? Se der, a gente coloca até a classificação aí do campeonato para a gente analisando ali ponto a ponto. Mas a gente chegou a ver um Cuiabá condenado, né? Aí o Cuiabá deu uma resposta. A rodada foi péssima para o Corinthians. A rodada foi desastrosa. Sim, até o Vitória, que estava perdendo por 2-0, faz um empate. De todos aí, assim, o Corinthians e o Fluminense tem mais capacidades, né? A gente está vendo aí a tabela. Porque aí, o que a Mari falou, todo mundo ali pontuou, certo? O Cuiabá, o Vitória, o Fluminense, o Atlético Paranaense... Não, o Atlético Paranaense não. O Juventude, o Bragantino, o Criciúma... Sim. Contra quem foi? Não lembro, o Criciúma. E o Grêmio, né? O Atlético Goianiense. Isso. Foi 2-0 com o Goianiense. Isso, verdade. Que abriu a rodada, né? Foi. Os 2 jogos. Não, e além de tudo, foi muito frustrante pro Corinthians, como aconteceu, né? E o Cuiabá com um jogo a menos, né? Sim. O Cuiabá com 28, ele o Cuiabá começa... A melhor coisa que tem para quem tá ali é que o time que tá lá embaixo defina logo a vida dele. Já caiu, pronto, né? Só que o Cuiabá vai lutando para não ficar, né? Cuiabá e Atlético Goianiense na próxima rodada. Então pode... Em Cuiabá? Não. Ou em Atlético? Em Atlético. Goiânia. É. Mas ainda assim, né? Em Goiânia, depois pega o Vasco. Dentre as possibilidades de você escolher adversário, fora ou dentro de casa, você vai escolher quem tá Sim, quem tá na mesma briga ali também, né? A melhor coisa que tem pro Corinthians é que o Atlético ganhe do Cuiabá. É isso. E psicologicamente pro Corinthians pegou muito como aconteceu o jogo, não é? Porque, poxa, era um adversário duríssimo. O Corinthians venceu o jogo. Vamos combinar? O Corinthians foi lá e ganhou o jogo. Só que aí o Internacional fez um gol e empatou. Porque o Corinthians não tava comemorando sair da zona do rebaixamento, não era, Mari? Teve um gol anulado ali do Yuri Alberto, que não... Foi do Yuri, né? Ali da linha. Que não dá pra cravar, né? Mais um lance assim. E aí, no final, tem aquela bola que o Inter empata o jogo, Mari. O Corinthians volta para a zona do rebaixamento e fica agora 10 dias enfiado na zona do rebaixamento. Péssimo, porque a gente conseguiu avaliar aqui situações sobre desempenho, o que o Corinthians precisa melhorar, o que o Ramon pode trazer, o que as contratações vão dizer, enfim, vão falar no campo e tal. Encaixa, melhora, cresce, evolui. E o Yuri Alberto retoma uma fase muito interessante, definindo, enfim, marcando, dando assistência. E aí o time vacila, o resultado não acontece. E, assim, dentro de casa não dá mais para negociar, porque fora é muito difícil. O Corinthians é o pior visitante do campeonato, só tem uma vitória fora de casa. Assim, então, você ter essa expectativa de que o time vai desempenhar fora já é baixíssima. Dentro de casa, você ceder o empate dessa maneira, assim, os pontos, você vê, né, escorregando aqui na mão, nossa. E ainda mais quando a gente fala de Corinthians, né, Mari? Porque sempre é a grande questão, mas na Neoquímica ele faz os seus resultados e conquista. Não tem conseguido. Claro que a torcida tem ido, feito barulho, empurrado, carregado, sequência de empates. Mas não sai disso, né? E, de novo, não dá para falar que tenha jogado mal, né, gente? Então, porque se você olha os adversários do Corinthians... Todos daqui pra frente, você vai falar que o Corinthians joga mais que todos eles.
Até esse confronto contra o Palmeiras é curioso, porque se você pegar no final de semana, o Corinthians jogou mais contra o Inter do que o Palmeiras contra o Red Bull. Mas tudo bem, não vamos falar aqui que que é favorito e tal, mas é na casa do Corinthians. Só que você olhar e falar que o Corinthians joga mais do que todos eles, não tem sido suficiente para o Corinthians. E olha contra quem ele vai sair para jogar. Contra os adversários diretos, que ele não desempenha fora de casa e precisa desempenhar. É como se fosse uma final de campeonato. E além de tudo, aí é a sequência aqui, né? Ó, pega ali o quadrinho aqui. Tem o Atlético Paranaense, certo? Que é o próximo. Aí depois... Tá engraçado. Tá engraçado você tentando. Aqui, ó. Atlético Paranaense. Aqui, ó, nesse miolinho aqui, quase não tem espaço. Mas aqui você tem o Flamengo e o Racing. Nossa. Nesse miolinho. Nesse miolinho aqui, ó. Entre Atlético Paranaense e Cuiabá. Aqui, ó. Tem Flamengo e tem o Racing. Aí tem o jogo contra o Cuiabá. Aí nesse miolinho aqui, ó, tem a volta contra o Racing. Aí tem o Palmeiras, aí tem o Vitória. Olha como é difícil a sequência. Olha lá. Não precisa ficar fazendo essa... mas aquilo ali vale pelo lado artístico do programa, Mariana. Semiótica do negócio. Isso. Porque o Fluminense, na sequência, tem um jogo, claro, Fla-Flu, tem o Atlético Paranaense, também é uma sequência importante para o Fluminense, né? De jogos ali contra o Atlético Paranaense, Vitória, Grêmio, e aí o Inter fora de casa. E aí o Corinthians contra o Atlético Paranaense, aí como o Bruno tinha falado nesse miolo, os jogos de Copa, né, Flamengo e Racing, aí joga contra o Cuiabá também, que é decisivo, e o jogo contra o Racing. Então também viaja, né, joga contra o Cuiabá, viaja para jogar contra o Racing, decide na Argentina, e volta para o Brasil para jogar contra o Palmeiras em casa. A gente está falando dos dois, mas dá para colocar na conversa aí o Atlético Paranaense também, que está muito perto e tem jogos decisivos. É o denominador comum aí dessa história, né? E ele mesmo está precisando se salvar, né? Então, é mais um ponto importante. Assim, o campeonato, para esses times, todo jogo vai ser uma decisão. Até ter uma folguinha. Eu não sei se vai ter tempo de ter essa folguinha, porque não tem tantos jogos assim, né? Uma folguinha é o quê, assim, para mim? Ter 2 rodadas de folga, 6 pontos acima da zona de rebaixamento. Não tem sido uma realidade deles. É aquela história. Eu respiro, né? Aquela história para o Corinthians não precisar da pontuação contra o Grêmio na última rodada no Sul, né, Mari? Não dá mais para cravar que isso não possa acontecer. O Vlad ainda está com a gente aqui na conversa, Vlad, porque assim, a gente está desenhando aqui os cenários do Corinthians, mas tem muita coisa acontecendo, né? Tem uma reunião prevista para o Corinthians hoje, você já sabe mais ou menos qual que é o tom, o que o Corinthians irá conversar no dia de hoje? Tem uma reunião, Mari, do Conselho Deliberativo do Corinthians, às 7 horas da noite, aqui, hoje no Parque São Jorge. Vão ser tratados diversos assuntos, entre eles, principalmente a questão de contratos do clube, serão apresentadas algumas coisas. E a partir disso, pode ter alguns desdobramentos. É a questão, por exemplo, se julgarem que o que será apresentado hoje na questão dos contratos mereça um processo mais para frente, pode ocasionar, mas isso demora muito em relação ao impeachment, porque tem essa questão, tem que ser apresentado tudo na reunião, depois o Corinthians precisa se defender, precisa ser julgado se isso dá mérito para um processo de impeachment ou não, e o processo demora. Então são coisas assim que vão levar muito tempo. Hoje vai ter essa reunião, vão ser apresentados esses contratos e a gente vai ver como vai ser o desdobramento em relação a isso. Mas é um processo bastante demorado, Mari. Do Conselho, certo, Vlad? Essa reunião isso, é do Conselho Deliberativo. Do Conselho, Isso, do Conselho Deliberativo, exato. Isso ainda envolve aquela questão ainda do impeachment, Vlad, andou? Então, exatamente, essa questão de hoje já é em relação a outros contratos. A questão do impeachment, ela, pelo menos em relação às informações que a gente tem apurado da reunião de hoje, hoje não vai tratar de impeachment. Mas tem até a questão, não é, Mari, que o Vlad trazia mais cedo pra gente, da preocupação com o atual patrocinador do clube. Importante que o Vlad trouxe que até agora tudo foi pago corretamente, inclusive o primeiro salário do Memphis já foi pago. Mas é uma situação para próximos dias. O patrocinador tem até quinta-feira para conseguir se regular, né? Conseguir estar regularizado dentro do mercado, o que é difícil você imaginar essa regularização por parte do governo, porque a própria Polícia Federal investiga esse patrocinador. Então não é algo que se resolve do dia para a noite e o Corinthians ele vai oscilando dentro dessas próprias situações de diretoria, né? Impressionante, assim, porque quando ele dá indícios de que vai tranquilizar e o foco é todo no campo, mais uma notícia surge e isso vai ditando o ritmo da temporada do Corinthians. Eu já vi troca de 3, 4 técnicos numa temporada. Agora de patrocínio master é uma loucura, hein, Mar? É uma loucura.
Porque é um negócio que eu não lembro de ver, assim, nesse sentido de troca, vai e, enfim. E chega numa situação maneira, de que, assim, investigações. tem muito dinheiro envolvido, né? Tem. E tem compromissos envolvidos com o patrocinador. É claro que é uma situação que foge do controle do torcedor. O torcedor está fazendo a parte dele todo jogo. Foge do controle até do jogador, que está lá em campo. Do Memphis. Mas é mais uma da atual gestão, né? Foi um ano, como gestão, não acabou ainda, mas bastante atribulado, né, gente? Desde o início, né? Desde o nome do Gabigol, bastante atribulado. Eu acho que vai ficar, vai sair, não sei, vai ficar lá, o conselho depois vai ver, aprovar ou não as contas, mas tem que ter um compromisso. Tem que errar 70 vezes menos que errou esse ano. Porque... É absurdo. Sim, não dá para ter o nome do Corinthians envolvido com essas coisas assim. Não dá. O nome é a camisa, né? Porque você está trocando o patrocinador, talvez vá para o quarto, talvez, e os anteriores todos, o primeiro não, né? O primeiro foi uma opção do Corinthians rescindir o contrato para colocar outro, né? Mas esses últimos por problemas né, de credibilidade, de justiça, problemas policiais, inclusive. E no caso desse último, e que está relacionado ao Memphis, não é uma novidade. E quando o Memphis foi contratado, a gente já sabia que existia uma investigação em relação ao atual patrocinador. Estou falando que está certo ou que está errado, mas a investigação já existia. O risco, então, de em menos de um mês ter um problema como está tendo já existia. O Corinthians já sabia disso, não foi surpreendido. Essa necessidade, né, de você dar uma cartada especial ali, de você precisar fazer algo muito grandioso, de você ter que ter uma assinatura ali, enfim, foi atrás do Memphis nesse molde de contrato, já sabendo que tinha uma investigação, assim, você não dá tempo para as coisas acontecerem. Assim, o Corinthians, ele conseguiu trabalhar dentro de uma dinâmica que ele não calcula riscos, ele não calcula o pior cenário. Ele só vai. Se o pior cenário aparecer, aí ele lida com isso. Sim, isso não é uma gestão profissional. Na gestão profissional, você calcula os riscos. Você coloca ali, tá, isso aqui é muito grande, mas e os riscos? O Corinthians não calcula.